Oi pessoal, bem-vindos aos 5 temas em 5 minutos de linguagens. A prova dessa disciplina não é sobre o que você sabe, mas sobre como você usa o que você sabe. O segredo aqui é enxergar a linguagem como ferramenta para interpretar o que acontece no dia a dia. Vamos desvendar os 5 temas que você precisa dominar para gabaritar a prova e afiar seus estudos. Começando com os gêneros textuais. O Enem cobra que você consiga identificar um texto, entender sua intenção, sua função e o contexto em que ele foi produzido. Um artigo de jornal, uma tirinha, uma bula de remédio ou uma postagem no Instagram, cada um tem uma função social diferente. O ponto é se perguntar: esse texto, ele quer me informar, me convencer, me divertir, me instruir ou mesmo expressar um sentimento? A chave é compreender o contexto de produção e circulação do texto. Sua habilidade aqui é a identificação da finalidade, analisando o formato, o tipo de linguagem e o público-alvo. Lembre-se, gênero textual envolve função social e forma de uso, enquanto o tipo textual trata da organização interna e das características linguísticas. É sempre importante ler o enunciado com atenção, porque ele sempre vai dar pistas sobre a função do texto. O segundo tema é a interpretação textual, o verdadeiro superpoder da prova. Aqui, não importa o tema ou o tipo de texto, o que importa é conseguir entender o que está sendo comunicado. O Enem quer que você identifique a ideia central, as relações de sentido e as intenções do autor. Se pergunte sempre: o que o autor quis me dizer com isso? Sublinhe palavras-chave, identifique a tese e preste atenção aos conectivos, que funcionam ali como uma espécie de cola que une as coisas. Sua habilidade é a leitura analítica. A resposta correta geralmente está nas informações implícitas e não nas palavras literais do texto. Leia o enunciado cuidadosamente e relacione ele ao texto motivador. Essa conexão profunda, inclusive sintática, entre enunciado e alternativa correta é fundamental. O terceiro ponto é a comunicação. O Enem vai avaliar se você consegue entender as diferentes funções da linguagem e as variações linguísticas. As funções da linguagem que vocês já estudaram, a referencial, emotiva, conativa, fática, metalinguística e poética, mudam conforme a intenção do texto. Já a variação linguística, seja regional, social, histórica ou de registro, mostra como a nossa forma de falar e escrever se adapta a contextos diferentes. Se o texto, por exemplo, tiver gírias, expressões regionais ou linguagem informal, é aí que entra a cobrança de variação linguística. Sua habilidade é perceber o contexto. Quem fala com quem, o que, onde, quando e com qual objetivo. Vale lembrar que a linguagem é uma ferramenta e você precisa entender como ela está sendo usada na situação. Então, fique atento. O Enem costuma misturar funções e variedades da linguagem para testar a sua percepção. Por fim, vamos aos pontos 4 e 5, que o Enem costuma olhar sob o ponto de vista do presente. O foco está na literatura brasileira e, dentro dela, especialmente na literatura contemporânea. A prova valoriza muito como a literatura reflete questões atuais, como identidade, cultura e diversidade. Os autores do modernismo e do romantismo aparecem porque os seus movimentos ajudaram a construir e a refletir sobre o nosso país. Não é necessário memorizar obras ou autores, o importante é compreender o contexto dos movimentos literários. Sua habilidade é conectar temas. Ao ler uma obra, pergunte-se o que ela tem a ver com o mundo à sua volta e qual crítica ou reflexão o autor está trazendo. Lembre-se, o Enem não cobra lista de livros específica. O que importa é interpretar o trecho apresentado considerando o contexto geral da obra. Chegamos ao fim da nossa aula de língua portuguesa. Lembre-se, a prova de linguagens no Enem é sobre entender e interpretar. Pratique sua leitura com textos variados, observe intenções, contextos e funções da linguagem e você vai arrasar. Até o próximo 5 temas em 5 minutos.